A lenda dos 1001 guerreiros. No início dos tempos, quando os deuses caminhavam entre os mortais, uma grande ameaça assolou a terra. Ó malévolo Senhor das Sombras, um demônio antigo, desesperado de seu sono eterno com um exército demoníaco sem igual. Enquanto a escuridão se espalhava pelo mundo, a esperança parecia perdida. No entanto, uma profecia antiga anterior à chegada de 1001 guerreiros destinados à derrota do Senhor das Sombras. Esses guerreiros foram escolhidos de diferentes povos e reinos, com habilidades extraordinárias e coragem inigualável. Seriam lideradas por um herói convidado, um humilde pastor chamado Daniel, que receberia orientação divina. Os 1001 guerreiros, cada um com sua própria história e habilidades sobrenaturais, foram convocados por visões divinas. Entre eles, havia um arqueiro cego que nunca errava um tiro, uma sacerdotisa que podia curar qualquer ferida, um gigante com força sobre-humana e um mago com o poder de controlar o fogo. Juntos, eles formaram um exército protegido. Sob a orientação de Daniel e com a ajuda de deuses benevolentes, os guerreiros passaram por um treinamento rigoroso. Aprenderam a lutar em perfeita sincronia, a usar suas habilidades em conjunto e a confiar uns nos outros. Eles forjaram armas mágicas e armaduras impenetráveis para enfrentar as trevas que se aproximavam. A jornada dos 1001 guerreiros os levou a lugares misteriosos e perigosos, onde enfrentaram desafios sobrenaturais, monstros sombrios e traições inesperadas. Ao longo do caminho, a amizade cresceu, e cada guerreiro encontrou força uns nos outros. Eles também descobriram o significado de sua missão, não apenas salvar o mundo, mas também trazer esperança aos corações dos oprimidos. Finalmente, o exército do Senhor das Sombras marchou sobre a terra. A batalha final foi um confronto épico, com magia e espadas reluzentes. Cada guerra resistiu com determinação, usando suas habilidades únicas para enfrentar o mal. Daniel, o humilde pastor, revelou sua própria habilidade divina e representou o Senhor das Sombras em um combate espetacular. No clímax da batalha, quando tudo parecia perdido, os 1001 guerreiros se uniram em um último ataque. O Senhor das Sombras foi derrotado, e a escuridão escondeu. O mundo foi salvo. Os 1001 guerreiros se tornaram lendas, celebradas por todas as épocas. Eles não apenas salvaram o mundo, mas também ensinaram que a esperança, a amizade e a união podem superar qualquer mal. Suas viveram para sempre, inspirando histórias futuras gerações a lutar contra a escuridão e proteger a luz. A aliança com Aquiles. Depois da batalha épica contra o Senhor das Sombras, o mundo ficou em paz, mas Daniel, o humilde pastor, continuou a receber visões divinas. Nessas visões, ele viu um grande guerreiro antigo, Aquiles, o herói espartano. Daniel viu que o mundo enfrentava uma nova ameaça, ainda mais terrível do que a anterior. Daniel reuniu os 1001 guerreiros e suas visões. Juntos, eles decidiram buscar Aquiles, que há muito tempo havia partido para o reino dos mortos. Com a ajuda dos poderes divinos, os guerreiros abriram um portal para o submundo, onde encontraram o lendário guerreiro espartano. Aquiles, ainda tão formidável como nos tempos antigos, confirmados em se juntar à causa. Ele possuía uma armadura e uma espada imbuída com o poder de um deus grego, que o tornava invulnerável. Seu conhecimento em estratégia de guerra era inigualável. Daniel explicou a Aquiles sobre a ameaça que se aproxima, um titã ancestral que planejava mergulhar o mundo em trevas eternas. Juntos, eles retornaram ao mundo dos vivos e lideraram os 1001 guerreiros na preparação para a batalha. Com Aquiles liderando o exército, os guerreiros se preparam para a batalha final contra o Titã.
Eles estudaram táticas de guerra antigas e combinaram-nas com seus próprios poderes sobrenaturais. A esperança era que, com a união de habilidades mortais e divinas, eles conseguiram vencer o inimigo. A batalha contra o Titã foi mais intensa e devastadora do que qualquer outra antes. O inimigo lançou forças sombrias e poderes titânicos, mas os guerreiros, com a liderança de Aquiles, mantiveram-se firmes. A combinação de habilidades mágicas e estratégia de guerra espartana mostrou-se mortal. No clímax da batalha, Aquiles derrotou o Titã diretamente, usando sua armadura divina e a espada imbuída com poderes dos deuses. Com um golpe supremo, o Titã foi derrotado, e a ameaça foi dissipada. Aquiles escolheu permanecer no mundo dos vivos para continuar sua jornada com os 1001 guerreiros. Juntos, eles se tornaram uma força imparável, defendendo o mundo contra ameaças sobrenaturais. A história dos 1001 guerreiros, agora incluindo o lendário Aquiles, se tornou uma lenda ainda maior, celebrada em todas as épocas como um exemplo de coragem, união e heroísmo. A aliança com Aquiles e a Guerra de Troia. Depois de derrotar o Titã e fortalecer sua aliança com o lendário Aquiles, os 1001 guerreiros perceberam que havia mais desafios pela frente. Uma visão divina revelou que a cidade de Troia estava sob cerco e que a sua rainha, Helena, estava sendo mantida contra sua vontade por Paris, o príncipe de Troia. A necessidade de justiça e a esperança de evitar a guerra foram os motivos que convocaram os 1001 guerreiros para mais uma missão. Eles embarcaram em suas embarcações mágicas e navegaram até as terras de Troia. Aquiles liderava uma frota com sua armadura invulnerável, enquanto os outros guerreiros exibiam suas habilidades especiais. Com a ajuda de estratégia e magia, os guerreiros conseguem entrar secretamente em Troia. Eles não desejavam causar uma guerra, mas sim garantir que Helena tivesse a liberdade de escolher seu destino. Helena, cativa da beleza de Troia, estava dividida entre sua antiga vida e seu novo lar. Com compaixão e compreensão, os guerreiros a ajudaram a tomar a decisão de voltar com eles, confirmando que sua liberdade era uma prioridade. Porém, as ações dos guerreiros não passaram despercebidas, e o príncipe Paris convocou o exército de Troia para detê-los. O cerco estava previsto, e os guerreiros se prepararam para uma batalha épica. Com Aquiles liderando à frente, os 1001 guerreiros enfrentaram o exército de Troia com coragem e habilidade. As paredes da cidade de Troia não eram páreo para os poderes mágicos e as habilidades mortais do grupo. No auge da batalha, Aquiles roubou Paris em combate singular. Com sua espada divina, Aquiles conseguiu derrotar o príncipe e, ao fazê-lo, colocou um fim ao conflito. Troia rendeu-se, e a paz foi restaurada. O sacrifício de Paris levou à reconciliação entre os troianos e os guerreiros, e a cidade de Troia se tornou aliada dos 1001 guerreiros. A história da Guerra de Troia tornou-se mais do que um conto de conquista, tornou-se uma lição sobre a importância da diplomacia, da compaixão e da busca pela paz. Com uma missão cumprida e uma aliança fortalecida, os 1001 guerreiros acompanham sua jornada, enfrentando desafios ainda maiores e inspirando as gerações futuras com suas aventuras lendárias. A origem do conflito, o rapto de Helena. A história dos 1001 guerreiros, que agora incluía a aliança com Aquiles e a missão em Troia, continua a se revelar. Durante uma noite estrelada, em um acampamento no coração de Troia, Aquiles viu imerso em visões que revelaram as origens do conflito que havia resolvido. Ele aborda suas visões com os guerreiros, revelando um conto trágico de adultério e vingança. Há muitos anos, o adultério de Helena, a rainha de Esparta, com Paris, o príncipe de Troia, foi a centelha que acendeu o conflito. O rei Menelau,
esposo de Helena, ficou enfurecido ao descobrir o caso e clamou por justiça. Ele convocou os reis e guerreiros gregos, unindo um exército poderoso para recuperar Helena e punir Troia. Os 1001 guerreiros e a busca pela verdade. Ao ouvir a história de Aquiles, os 1001 guerreiros perceberam que, para realmente selar a paz entre os povos, precisaram descobrir a verdadeira motivação por trás do rapto de Helena. Eles se comprometeram a buscar a verdade, aprofundando-se nas camadas de engano e traição que envolveram a história. Os guerreiros investigam, falando com anciãos e consultando oráculos. O passado foi revelado lentamente. Helena não havia sido raptada, como se acreditava, mas sim fugiu de Esparta por amor verdadeiro. Ela desejava escapar de um casamento proposto com Menelau, e o príncipe Paris amava genuinamente. O rei Menelau, ao saber da verdade, ficou arrasado. Ele havia sido enganado por anos e compreendia o motivo por trás da guerra de Troia. Sua raiva e desejo de vingança deram lugar a uma profunda acusação. Os 1001 guerreiros enfrentam uma tarefa difícil: reconciliar o rei Menelau com a verdade e com seu próprio coração partido. Com Aquiles e os guerreiros participantes como intermediários, uma trégua foi negociada entre Esparta e Troia. A paz foi restaurada, e Helena pôde escolher livremente com quem desejava ficar. A história do rapto de Helena e a subsequente guerra tornou-se uma lição para todos, demonstrando como os enganos e as paixões humanas podem levar a conflitos devastadores. Os 1001 guerreiros aprenderam que a busca pela verdade e a compaixão são essenciais para a resolução de conflitos, e eles continuaram sua jornada com esse conhecimento, inspirando gerações futuras a seguirem o caminho da paz e do entendimento. Assim, a saga dos 1001 guerreiros se tornou uma epopeia lendária, cuja influência se estendia não apenas por terras e épocas, mas também pelos corações daqueles que ouviram sua história. A lenda do cavalo de Troia. A paz entre Esparta e Troia restaurada pelos 1001 guerreiros durados por anos, mas a ameaça de uma nova guerra ainda pairava no horizonte. Novas visões divinas revelaram que Troia estava novamente à beira da destruição, e os guerreiros sabiam que tinham um papel a desempenhar. O rei Odisseu de Ítaca, um dos guerreiros dos 1001, concebeu um plano audacioso para finalmente encerrar a ameaça troiana. Ele projetou a construção de um gigante cavalo de madeira, o famoso Cavalo de Troia, que abrigaria os guerreiros gregos em seu interior. O cavalo seria deixado como um presente aparente de paz para os troianos. Os guerreiros se colocaram a trabalhar na construção do cavalo, utilizando suas habilidades mágicas e artesanais para criar uma obra-prima enganosa. O cavalo foi feito de madeira rara e adornado com ouro e joias, dando-lhe a aparência de um presente de grande valor. Com o cavalo de Troia pronto, os guerreiros gregos o deixaram diante das extremidades de Troia como um presente de paz, enquanto eles se esconderam dentro de seu ventríoco. Os troianos, vendo o presente deslumbrante, ficaram intrigados e debateram o que fazer. A grande sacerdotisa de Troia teve visões místicas sobre o cavalo de Troia, alertando o príncipe troiano, Heitor, sobre o perigo que ele representava. No entanto, os troianos, cansados de anos de guerra e desejando encerrar o conflito, optaram por aceitar o presente, acreditando que isso traria paz com firmeza. Enquanto os habitantes de Troia celebravam uma aparente paz, os guerreiros gregos saíram do ventre do cavalo de Troia durante uma noite, quando a cidade estava em festa. Eles abriram as portas da cidade para o exército grego, que havia retornado secretamente sob o comando de Agamenon. O ataque surpresa pegou Troia de surpresa, e a cidade mergulhou rapidamente no caos da batalha. Os 1001 guerreiros, liderados por Aquiles, invadiram a cidade, lutando com coragem, mas também com pesar por usar tal astúcia. Troia estava condenada.
A queda de Troia trouxe fama e desonra para o cavalo de Troia. Os troianos amaldiçoaram a artimanha dos gregos. Com o tempo, acreditaram que a maldição do cavalo recava sobre quem o possuía. Dizia-se que a maldição traria infortúnios e tragédias aos descendentes dos guerreiros gregos. A vitória sobre Troia veio com um preço. Os guerreiros gregos enfrentaram suas próprias almas atormentadas, e a maldição do cavalo de Troia os assombraria pelo resto de suas vidas. Aquiles, especialmente, ficou angustiado com o papel que desempenhou na queda de Troia e sua subsequente maldição. A história do cavalo de Troia tornou-se uma lenda, lembrando a todos sobre as artes da guerra e as consequências das ações. Os 1001 guerreiros continuaram sua jornada, tentando redimir-se através de atos de espera e heroísmo, na esperança de que suas ações futuras equilibrassem os eventos do passado. Assim, a saga dos 1001 guerreiros se estende por eras, deixando um legado de coragem, compaixão e sabedoria para inspirar futuras gerações a buscar a paz e a compreensão em um mundo marcado por conflitos.